Sim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Esse curso de Direito Previdenciário eu tive por objetivo, ao criá-lo, desmistificar o direito previdenciário. Eu noto na minha prática da advocacia que muitas pessoas não têm noção dos direitos previdenciários que possuem. E eu percebo também, em contato com meus colegas advogados, que quem está iniciando a carreira tem muita dificuldade. Porque a legislação ela pode parecer clara, mas quando a gente vai traduzir ela para os casos concretos, é notável que cada caso concreto tem um detalhe diferenciado e nem sempre se adequa com precisão à regra. Então traz essa dificuldade para quem vai começar a advogar, né? Considerando tudo isso, eu decidi criar esse curso para desmistificar mesmo, traduzir, simplificar o direito previdenciário e compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês. E quem sou eu para compartilhar conhecimentos aqui? Deixa eu me apresentar. Eu sou Vanessa Santa Rosa, sou advogada, eu atuo no meu escritório próprio há mais de 3 anos, trabalhando principalmente com o direito previdenciário. Sou especialista e pós-graduada nessa área. E eu tenho um carinho imenso pela área previdenciária e eu espero poder contagiar vocês um pouco com essa minha paixão. Então, sempre antes de começar as aulas, eu gosto de deixar aqui no primeiro slide, sempre reforçar um pouquinho como que funciona esse curso, né? Então, vamos lá. O objetivo número 1 eu já falei para vocês, que é desmistificar aqui o direito previdenciário. O número 2 eu venho dizer que as aulas são disponibilizadas uma vez por mês aqui no meu canal do YouTube. Eu retomei as gravações, tinha feito uma pausa e estou retomando agora, então mensalmente nós teremos uma nova aula disponibilizada por aqui. As aulas são sempre de 15 a 20 minutos, são aulas mais curtinhas, por ser um canal no YouTube não ficar algo maçante, muito cansativo. Para quem é indicado o curso? Para a população em geral, eu deixo aqui para absolutamente todo mundo. Eu recomendo para quem está na faculdade, para quem está na graduação, para quem quer fazer concurso do INSS, para quem está começando na carreira de advogado e gostaria de atuar na área previdenciária e mesmo para quem já tem uma certa prática e gostaria de estar ali se aprimorando, se atualizando, porque na área previdenciária a gente sempre tem atualizações. Inclusive eu mesma sempre estou me atualizando e costumo consultar meus próprios slides. E por último, eu consto que são informações simples, de fácil entendimento. O objetivo é que o curso seja bem democrático e a gente atinja esse objetivo aqui juntos. Então hoje, na aula de número 9, nós vamos falar especificamente sobre a Previdência Social, segurados e dependentes. Por quê? Eu já vi colegas terem dificuldade em conseguir assimilar isso. Como assim? Previdências sociais? Como pode, né? Para quem já me conhece, não é uma novidade, mas antes de advogar, eu fui servidora pública do estado de São Paulo, então para mim já era bem comum entender que existe mais de um órgão de contribuição para a Previdência Social. Então esse é o nosso tema de número 1 da nossa aula. A Previdência Social ela está dividida em regimes previdenciários. Nós temos o Regime Geral de Previdência Social, que nós advogados costumamos chamar de RGPS. Ele está previsto no artigo 201 da nossa Constituição Federal. Como as aulas elas pretendem ser dinâmicas, eu não vou fazer a leitura de artigo por artigo com vocês. Mas eu recomendo para quem quer fazer um estudo completo, pegar todos os artigos citados e dar uma lida, tá? Então, retomando, o RGPS é o principal regime da Previdência Social. É o regime geral pelo qual estão vinculados a grande maioria dos cidadãos, abrangendo todos os trabalhadores da iniciativa privada. É regido pela Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios da Previdência Social, e sua gestão é realizada pelo INSS, a autarquia federal responsável pela concessão de benefícios e serviços do RGPS. Ou seja, a regra geral é que as pessoas elas vão fazer a sua contribuição previdenciária, elas vão pagar a previdência para o regime geral. E o órgão responsável por gerir o regime geral hoje é o INSS. Mas nós temos também os regimes próprios, eles estão previstos no artigo 40 da Constituição Federal. É o regime de previdência utilizado por funcionários públicos, ocupantes de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das autarquias e fundações públicas. Em regra, eles têm um regulamento próprio. Por exemplo, como comentei no início do vídeo, eu fui servidora pública do estado de São Paulo.
Enquanto eu fui servidora pública do Estado de São Paulo, a minha contribuição previdenciária não era enviada para o INSS, ela era encaminhada para um órgão próprio, chamado no Estado de São Paulo SPPrev. Nem todos os municípios eles possuem um regime próprio. Para isso a gente tem alguns mecanismos de buscas para entender se naquele município, aquele servidor público, a contribuição vai ser para o INSS ou para um regime próprio. E essa informação ela é de suma importância para você entender como vai tramitar seu pedido previdenciário. Se você vai dirigir ao INSS, se você vai dirigir a alguma autarquia diferenciada. No caso do servidor público do Estado de São Paulo, ele dirige seus pedidos ao SPPrev. O pensionista, aquela pessoa que dependia do servidor público do Estado de São Paulo, também vai fazer seus pedidos para o SPPrev, não para o INSS. Outra coisa que é importante vocês saberem que esses regimes próprios, eles podem ter regras próprias. Não necessariamente as regras vão ser iguais às do INSS. O meu exemplo de número 1 é o caso de pensão por morte. Porque no INSS, a pessoa que recebe pensão por morte, ela pode voltar a se casar. Isso não é um impedimento, isso não vai afetar a pensão que ela recebe. No entanto, no SPPrev, isso pode sim causar suspensão da pensão por morte. Então, os regimes próprios, eles têm regras próprias também, tá? Então, para quem vai atuar, para quem vai atender servidores públicos, é importante entender se esse servidor público tem vinculação a um regime próprio. Se ele tiver vinculação a um regime próprio específico, entender quais são as regras desse regime próprio. Seguindo com a nossa aula, o de número 3, vamos falar sobre o regime previdenciário complementar. Ele está previsto no artigo 202 da Constituição Federal. No caso aqui de regime de previdência complementar, eu optei por deixar o texto de lei porque eu acho que ele é muito claro. O artigo 202 nos traz que o regime de previdência privada, ele é de caráter complementar, ou seja, você não pode optar só por contribuir na previdência privada, porque ele é para complementação de algum outro regime de previdência. E ela é organizada de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Ela será facultativa, ou seja, não é obrigatória. Você escolhe se você quer aderir a uma previdência privada, a uma previdência complementar ou não. E baseada na constituição de reservas que garantem o benefício contratado e regulado por lei complementar. Seguindo com a nossa aula, nós vamos falar agora sobre os beneficiários do regime geral de previdência social. Quem são os segurados e quem são os dependentes? Nós falamos aqui sobre a Previdência, sobre o INSS, o SPPrev, mas quem que pode bater na porta do INSS ou na porta do SPPrev para pedir algum benefício? Então, são basicamente duas classes de pessoas, os dependentes e os segurados. Vamos destrinchar quem são cada um deles. Os dependentes são quem tem relação direta com o RGPS, quem exerce atividade remunerada ou quem recolhe como facultativo, ou quem está em período de graça. Essa é a previsão do artigo 11 da Lei 8.213, artigo 12 da mesma legislação e o artigo 9º do Decreto 3.048 de 99. Com relação ao período de graça, nós vamos nos aprofundar em alguma aula mais pra frente, que eu ainda vou gravar, mas apenas para que vocês entendam. Quem são os segurados? São as pessoas que estão contribuindo para aquele regime. Aqui no slide eu coloquei o RGPS, mas também para quem está contribuindo para um RGPS, que é um regime próprio de previdência social. E quem são os dependentes? Os dependentes do segurado também podem receber um determinado benefício, como a pensão por morte, auxílio reclusão, e a previsão está no artigo 16 e 76 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios, e artigos 16 e 17 do Decreto 3.048 de 99. Vamos nos aprofundar quem são exatamente cada um deles, né? Começando então pelos segurados obrigatórios. Segurados obrigatórios, quem são? É a pessoa que ela não pode escolher não pagar a contribuição previdenciária. Ela é obrigada a contribuir para a Previdência. Então, são os segurados obrigatórios, os empregados, os contribuintes individuais, os segurados especiais, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Eu deixei aqui no slide também um artigo de lei, o inciso certinho, para que vocês possam acompanhar, né? E tirar essa dúvida também na legislação, saber de onde eu tirei para montar meu slide.
de onde eu tirei essa regrinha. Então, todas essas qualidades de trabalhador, eles são segurados obrigatórios. Eles não têm a opção de não pagar contribuição previdenciária. E isso cai numa pergunta muito comum aqui no escritório. Sou contribuintes individuais. Quem são? Os autônomos. Eu, por exemplo, advogada, sou uma advogada autônoma. Eu posso escolher não pagar previdência? Por exemplo, meu cliente chegou aqui no meu escritório, fez o meu pagamento em dinheiro, eu estou aqui com esse valor. Eu posso escolher não pagar nada para a previdência desse dinheiro que eu recebi? Não, a contribuição ela é obrigatória. Eu não tenho essa faculdade, eu não tenho essa escolha. E isso se aplica a todos os contribuintes individuais, a todos os autônomos. Agora que falamos sobre os segurados obrigatórios, já explicamos quem são eles, precisamos falar também sobre os segurados facultativos. Quem são os segurados facultativos? O nome por si só já dá uma traduzida, né? Facultativo é aquela pessoa que tem a escolha de contribuir ou não. Ela não está dentro da classe dos segurados obrigatórios e ela pode decidir contribuir para a Previdência para vir a usufruir no futuro de benefícios previdenciários. Por exemplo, dona de casa. Dona de casa que não exerce atividade remunerada, mas quer a proteção do INSS, quer se aposentar um dia, ela pode fazer o seu recolhimento previdenciário como facultativo. Também como facultativo nós temos alguns outros contribuintes que se enquadram, como por exemplo, o estagiário. Para destrinchar sobre o assunto facultativo, eu recomendo a leitura da legislação. Eu deixei aqui no slide o artigo 14 da Lei 8.212 e o artigo 11 do Decreto 3.048 de 99. Com relação ao segurado facultativo, eu quero fazer um alerta muito importante. Não é possível que pessoa que está enquadrada como segurado obrigatório faça contribuição como segurado facultativo. O que eu vejo no meu escritório, a pessoa ela é servidora pública, ela está contribuindo para a previdência social do seu regime próprio, ou seja, ela é um empregado. Ela está aqui no slide como o 1A, segurado obrigatório empregado. E aí ela quer também ter um segundo benefício no INSS, e aí ela decide uma segunda contribuição previdenciária. Só que ela vai lá e faz a contribuição como facultativo. Essa contribuição ela vai ser invalidada. Por quê? Só se encaixa como facultativo quem não está no 1, quem não é segurado obrigatório. Não é possível que a pessoa qualificada como segurado obrigatório faça a contribuição como facultativo. Isso é um impedimento, tá bom? Seguindo com a nossa aula. Agora nós vamos falar quem são os dependentes. Dependentes são aqueles que, mesmo não contribuindo para a Seguridade Social, podem ser beneficiários do regime geral de previdência ou do regime próprio de previdência também. Os dependentes, eles são divididos em algumas classes, conforme a legislação. E essas classes vão nos ajudar a entender quem pode ser enquadrado como dependente ou não. Então vamos lá. Os dependentes de classe 1 são o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, tá? Ou que esse filho seja inválido ou tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Também a relação homoafetiva, a possibilidade de reconhecimento de companheiro com status de união estável, inclusive para fins previdenciários. Então veja com relação à união estável que está aqui na classe 1, cônjuge, companheira ou companheiro. Então ele depende de estar regularizado o casamento ou não. Então todos esses são dependentes de classe 1. E aí a gente passa para os dependentes de classe 2 e 3. O classe 2 são os pais, classe 3 é o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então aqui nós temos o encaixe do enteado, o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Então vamos imaginar a pessoa que por circunstâncias da vida acabou tendo os cuidados de um menor de idade com quem ele não tem nenhum vínculo, não é do seu DNA, não é seu filho, não é seu neto, ou até vamos imaginar que seja seu neto, os pais foram a óbito e você, avô, ficou com os cuidados, ficou com a guarda desse menor, você tem a tutela dele. Nesse caso, esse neto, ele vai ser equiparado como dependente classe 1, igual como se fosse um filho.
Além disso, o menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantém a união estável com o segurado ou segurada. Parece óbvio a leitura do artigo, no entanto, eu já vi no meu escritório um casal que eram namorados e houve o pedido de pensão por morte. Então aqui tem essa restrição da legislação, não basta que seja um relacionamento, precisa ser caracterizado a união estável. Além disso, eu preciso explicar para vocês que a lei traz uma restrição para o pagamento da pensão por morte, que será excluído definitivamente da condição de dependente aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados absolutamente incapazes e os inimputáveis. Então vamos imaginar um filho que tentou ou que conseguiu matar seu pai. E seguindo aqui com a nossa aula, nós precisamos falar quando que esse dependente perde essa qualidade de dependente, quando que vai ser cessado o benefício que ele recebe. Então, para o cônjuge, como acontece a perda da qualidade de dependente? O cônjuge é pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, ou seja, se aquele casal se separou, ainda que eles não tenham formalizado essa separação, houve a separação de fato, já é cessado a qualidade de dependente. Enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Traduzindo, o marido foi condenado a pagar pensão alimentícia para a ex-esposa. Se esse marido for a óbito, essa ex-esposa ela vai receber a pensão por morte, porque ela ainda era dependente desse ex-marido. Seguindo, para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. O mesmo se aplica para o caso de união estável. Seguindo, para o filho, ao completar os 21 anos de idade para o filho, para o irmão ou enteado ou o menor tutelado. Ou nas seguintes hipóteses, se ocorrida anteriormente dessa idade. Se for antes dos 21 anos, esse filho, irmão, esse menor se casar, tiver início de exercício de emprego público efetivo, porque é uma característica de emancipação, se houver constituição de estabelecimento civil ou a concessão de emancipação pelos pais, ou por um deles na foto do outro, por meio de instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença judicial, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Prosseguindo, meus queridos, e ainda sobre a perda ou manutenção da qualidade de dependente, eu preciso explicar para vocês o disposto no parágrafo 1º e 2º, que é uma possibilidade de extensão da pensão por morte para aquele filho, irmão, menor tutelado, enteado, no caso de acontecer dessa pessoa se tornar incapaz no curso da pensão. Como assim? Vamos imaginar que o filho, o irmão, o enteado ou o menor tutelado, desde que comprovada já a dependência econômica dos 3 últimos, se inválidos ou se tiverem deficiência intelectual, mental ou grave, eles não perderão a qualidade de dependentes, desde que a invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3 caput, que foi o que a gente acabou de falar. Então, vamos supor que antes da cessação do benefício de pensão por morte, esse filho, esse menor tutelado se torne incapaz. Nesse caso, vai acontecer a extensão da pensão por morte. Ela não vai ser cessada porque ele não vai perder a qualidade de dependente dele. E como que vai ser avaliada essa situação? O parágrafo 2º dispõe que, para os fins desse disposto no parágrafo 1º, a data de início da invalidez ou da deficiência intelectual, mental ou grave será estabelecida através de perícia médica federal. E por último, faltou comentar como vai ser a perda da qualidade de dependentes para os dependentes em geral. Então, para eles, a perda vai acontecer pela cessação da invalidez ou da dependência intelectual, mental ou grave, ou pelo falecimento. Pois bem, meus queridos, aqui nós encerramos, então, nossos estudos com relação às previdências, as formas de previdência social, com relação aos segurados e quem são os dependentes.
Eu espero que essa aula tenha sido muito útil, eu tentei trazer esses conteúdos da forma mais simplificada possível, mas deixo sempre registrado também que em caso de dúvidas, vocês podem ficar à vontade para me mandar mensagens, pode ser aqui pelo comentário, vou deixar aqui do lado também o meu Instagram através do meu direct. Agradeço imensamente a todos que assistiram essa aula até o final e nos vemos na próxima aula. Até mais!